Ministério da Justiça pede à Polícia Federal a abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisa nas eleições. E você vai ver também. Bolsonaro recebe apoio de Romeu Zema, Cláudio Castro e Sérgio Moro. Já a PDT de Ciro Gomes e Cidadania aderem a Lula. Nova medida obriga empresas de alimentos a colocarem um aviso de excesso de sódio, açúcar e gordura nas embalagens. Passa de 100 o número de mortos por passagem de furacão Ian nos Estados Unidos. Chile anuncia a criação do novo Parque Nacional Deserto Florido, na região do Atacama. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ministro da Justiça, Anderson Torres, encaminhou à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Em publicação nas redes sociais, Torres afirma que o pedido atende à representação recebida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aponta condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns dos institutos. Logo que o TSE anunciou o segundo turno das eleições presidenciais, os aliados do presidente Jair Bolsonaro começaram a questionar as pesquisas eleitorais que subestimavam o desempenho dele, que ficou em segundo lugar depois do ex-presidente Lula. Governadores eleitos e reeleitos pelo Brasil anunciaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Romeu Zema do Novo e Cláudio Castro do PL anunciaram formalmente a adesão à campanha de reeleição de Bolsonaro, já que os estados que governam são o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país, respectivamente. Dos 15 governadores eleitos no primeiro turno, 7 já anunciaram apoio à reeleição de Bolsonaro. Além de Castro, Ratinho Júnior, Zema e Ibanez, integram a lista Gladson Camelli do PP do Acre, Mauro Mendes do União Brasil do Mato Grosso e Antônio Denário do PP de Roraima. Bolsonaro também ganhou apoio público do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, que foi eleito senador pelo Paraná, e do ex-procurador e ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, deputado federal eleito pelo Podemos. O governador PSDBista Rodrigo Garcia anunciou apoio incondicional à reeleição do atual chefe do Executivo, após encontro no aeroporto de Congonhas na tarde desta terça-feira. Bolsonaro disse ainda estar à disposição para conversar com ACM Neto do União Brasil, candidato que disputará o segundo turno na Bahia contra o petista Jerônimo Rodrigues. E o PDT confirmou hoje que vai apoiar a candidatura de Lula no segundo turno das eleições. No primeiro turno, o PDT teve o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como candidato à presidência. Ele ficou em quarto lugar com cerca de 3% dos votos válidos. O anúncio veio após reunião da executiva do partido. Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupe, a decisão foi unânime em apoiar a candidatura mais próxima da legenda, no caso de Lula, do PT. Lupe destacou que apresentou 3 propostas para que o PT as inclua no programa de governo. São elas: zerar as dívidas do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, o Plano de Renda Mínima e o Projeto de Educação em Tempo Integral. Outro ponto incluído, aprovado durante a reunião do PDT, foi a alteração no Código Brasileiro do Trabalho. O presidente do partido disse que Ciro Gomes, candidato derrotado no primeiro turno, endossou a decisão da legenda de apoiar o ex-presidente da República. Após o anúncio do PDT, Ciro Gomes se pronunciou nas redes sociais.
Ele evitou citar o nome de Lula, afirmando que acompanha a decisão do partido. Ciro disse também que manifestou apoio sem pedir cargo em troca. Além do PDT, o PSDB deve definir se apoia Lula, Bolsonaro ou se segue neutro neste segundo turno. Outra legenda que se posicionou em favor de Lula foi o Cidadania, que fez parte da coligação que apoiou a candidata do MDB, Simone Tebet, derrotada no primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu hoje a apuração de 100% dos votos para presidente da República, depois de somar os últimos votos vindos do exterior e do Amazonas. A conclusão ocorreu mais de 41 horas após o horário previsto para o término da votação e não altera o resultado final, que foi anunciado pelo TSE na noite de domingo. O ex-presidente Lula ficou em primeiro com 48,43% dos votos. Já o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, ficou com 43,2%. Os dois disputam o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Uma pesquisa mostrou que o preço do prato feito pode variar até 460% de um estabelecimento para outro. O levantamento considerou valores cobrados em restaurantes de 4 capitais brasileiras. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, analisou os valores cobrados em 246 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. E aí mostrou essa grande diferença de preços do PF, feito com arroz, feijão, uma proteína e a salada. Todos esses dados foram coletados nas 4 capitais entre o dia 1º e o dia 11 de setembro. E aí a maior diferença encontrada foi em Salvador, onde o PF pode custar entre R$10 e R$56, que dá aí uma variação de 460%. Depois vem o Rio de Janeiro, com diferença de 380%, custando entre R$10 e R$48. E em Porto Alegre, o prato mais caro também custa R$48, só que o mais barato custa R$15, e aí a variação é de 220%. E foi aqui em São Paulo que o levantamento encontrou a menor diferença de valores, porque as refeições variam entre R$13 e R$29,99, o que representa aí uma variação de 131%. E aí a média de valores coletados em cada capital fica mais ou menos assim. Em Salvador, quase R$25, em Porto Alegre, R$24, no Rio de Janeiro, R$23 e aqui em São Paulo, pouco mais de R$18, o que está difícil de pagar também, né? Portanto, a Proteste dá algumas dicas para economizar. Além daquela pesquisa básica de valores entre um restaurante e outro, vale a pena também buscar os restaurantes conveniados com a empresa onde a pessoa trabalha, que normalmente oferecem descontos. Ou então aqueles estabelecimentos que oferecem aquele cartão fidelidade. Quando a pessoa preenche esse cartão, normalmente com 10 refeições, a 11ª sai de forma gratuita. Portanto, ficam aí as dicas da Proteste. Olha só, a pandemia parece estar cada vez mais perto do fim. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas alemães, descobriu compostos naturais que podem inibir a replicação do vírus da Covid-19. O repórter Dionísio Gonçalves tem mais informações. 3 componentes naturais são capazes de barrar a proteína PL-PRO, uma das enzimas responsáveis pelo desenvolvimento do coronavírus. Essa é uma descoberta da Universidade de São Paulo com 2 institutos da Alemanha. A pesquisa foi publicada na revista Communications Biology. Ela aponta a inibição de 50% a 70% da enzima. Todos os compostos são extraídos de plantas. Os testes foram realizados em células Vero, que fazem parte do rim do macaco. Elas foram comparadas com outras que não receberam os componentes. O líder que comanda os estudos no Brasil é o professor Carsten Wrenger. Nós conversamos com a doutora Edmárcia Elisa de Souza, que participa com ele da pesquisa e nos traz mais detalhes sobre o andamento dela. Nossos colaboradores na Alemanha verificaram, dentre 500 compostos, que 6 compostos eram mais promissores para se ligar à proteína PL-PRO e, consequentemente, inibir o vírus. O nosso trabalho no Brasil foi buscar estas moléculas e investigá-la quanto à inibição
da replicação viral in vitro aqui no Brasil. O próximo passo é realizar os testes em animais para comprovar o estudo. E, por fim, vai ser possível fazer isso com humanos. Esse é mais um passo importante da ciência para o tratamento e prevenção da doença. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E falando em saúde, aumentaram os casos de adenovírus, uma gripe associada à conjuntivite em crianças em São Paulo. O adenovírus pertencente a um grupo de vírus que causa doenças respiratórias como resfriados, bronquite, pneumonia e até problemas intestinais. Apesar de ser comum em crianças, o vírus pode acometer pessoas de qualquer idade e os sintomas podem durar até 14 dias. E você vai ver ainda nesta edição, passa de 100 o número de mortos por passagem de furacão Ian nos Estados Unidos. E ainda, Chile anuncia a criação do novo Parque Nacional Deserto Florido, na região do Atacama. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Vamos começar falando de saúde. A varíola dos macacos faz mais uma vítima. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte no estado em decorrência da varíola dos macacos. A vítima é um homem de 31 anos, morador de Mesquita, na Baixada Fluminense, que estava internado há mais de um mês na capital. Segundo a secretaria, o homem apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele foi tratado com um medicamento experimental que resultou em melhora parcial das lesões, mas no último sábado ele sofreu uma parada respiratória e não resistiu. Um caso de abandono de animal acontece no Rio. Uma mulher abandonou uma cadelinha dentro do banheiro do terminal Alvorada do BRT, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os usuários do banheiro notaram que a cachorrinha estava abandonada e chamaram agentes do local. O supervisor do terminal Alvorada, Adam de Araújo Zito, disse que tomou conhecimento do animal pela funcionária que faz a limpeza dos banheiros. Ana Paula Marinho, funcionária do terminal, ficou emocionada e se propôs a adotar a cadelinha, caso a dona não reapareça. O animal foi levado para a delegacia na Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado como abandono de animal, que é crime. A mulher que deixou o pet no terminal ainda não foi identificada. E o fim do sofrimento. Uma casa que funcionava como asilo foi denunciada e os idosos foram resgatados. Um asilo clandestino em Campo Grande, na zona oeste do Rio, foi totalmente interditado pela vigilância sanitária. O local foi denunciado por maus tratos e tortura contra 20 idosos, após uma fiscalização que contou com o apoio de policiais da delegacia e do batalhão da Polícia Militar de Campo Grande. 3 pessoas foram presas. A Secretaria Municipal de Assistência Social afirmou que 13 idosos que eram mantidos no local já estão com as respectivas famílias e que outros 6 aguardam que os parentes sejam localizados. Idosos a salvo, ainda bem. Maria Alice, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio de Janeiro. Até lá. Muito obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E agora um alerta. A partir do dia 9 de outubro entra em vigor a medida que obriga as empresas de alimentos a colocarem um aviso de excesso de sódio, açúcar e gordura nas embalagens. A medida poderá ajudar na seleção de alimentos mais saudáveis. Vamos ver. Que tipo de informações você avalia ao comprar um produto industrializado? Preço e datas de validade. E avalie também o produto, para saber se é bom ou não. Vai pela marca. Vai pela marca. Mas agora outras informações deverão passar a ser notadas pelos consumidores. Pelo menos é o que prevê a nova medida que impõe a impressão de alertas sobre o excesso de sódio, açúcar e gorduras nas embalagens.
itens que podem estar associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. São doenças que realmente acarretam muito, a gente vê muito infarto, diabetes, hipertensão, tudo isso proveniente da má alimentação e desses rótulos, né, que nós encontramos nos alimentos industrializados e que as pessoas, ao chegarem no mercado, não conseguem identificar. O seu Cláudio que o diga. A letrinha que me embaça mais ainda, porque ó, eu já sou zoiudo, não? Já para o Orlando, o problema vai além do tamanho das letras. Você entende tudo que está escrito ali? Não, imagine, não, é difícil. É para mudar tudo isso que os novos rótulos chegam agora, com imagens de lupas, contendo informações sobre o alto teor daquilo que não faz bem à saúde. Os alertas devem estar impressos na frente das embalagens, com fundo preto e letras brancas, para ficar bem legíveis. E a tabela nutricional também deverá ser mais completa. Então, esse rótulo, essa lupinha, essas letras maiores, né, que estão vindo aí, essa informação nutricional maior para o cliente lá no mercado vai ser muito importante, porque ele vai conseguir saber quantos % de sódio tem nesse produto, quantas gramas de açúcares tem, se é 70% do valor diário, se é 100% do valor diário, e isso vai ficar muito claro, até mesmo para o leigo. Opa, aqui já tá, aqui nesse produto já tem 200%, então eu não posso consumir mais que isso. Todas essas determinações fazem parte de um movimento mundial por mais transparência dos dados nutricionais dos alimentos industrializados. Uma discussão que, no Brasil, foi iniciada em 2018 por meio de uma consulta pública coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que agora entra em vigor. E isso vai me fazer repensar sobre as escolhas dos alimentos, né? Essa é a intenção da mudança. No México, por exemplo, a obesidade caiu 15%, 5 anos após a implementação da alteração do rótulo, segundo uma estimativa publicada na revista científica PLOS Medicine. O estudo mostrou que houve 1.300.000 casos a menos no país e uma economia de quase 2 bilhões de dólares em gastos com a doença. E vamos falar agora do mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, depois do maior recuo registrado em 4 anos ontem, em movimento oposto ao visto no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,14% e encerrou o dia cotada a R$ 5,167 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta hoje, ainda de olho no resultado do primeiro turno das eleições brasileiras e com clima externo favorável no mercado financeiro. O índice subiu 0,08% e fechou o dia a 116.230 pontos. O bilionário Elon Musk voltou atrás e aceitou comprar o Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares, o preço original da negociação. O empresário e a rede social ainda não se pronunciaram. As informações são de fontes que estariam acompanhando a negociação de perto. A notícia vem na mesma semana em que estava previsto o depoimento de Musk em um tribunal dos Estados Unidos, por conta da batalha judicial entre ele e a empresa. O processo judicial começou em julho, depois que ele anunciou que sairia da negociação. Na ocasião, Musk afirmou que deixaria o acordo porque não tinha sido informado corretamente sobre a quantidade de contas falsas e de spam na plataforma. O Twitter, por sua vez, diz que seguiu o que estava previsto e que o empresário foi quem descumpriu a negociação. Por isso, a empresa entrou na justiça contra Musk. O número de mortos por conta da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos chegou a 103, segundo as equipes de resgate do estado da Flórida.
Comunidades à beira-mar inteiras foram inundadas com ondas altas que arrastaram vários edifícios, segundo o órgão de gerenciamento de emergências da Flórida. Já foram vistoriadas cerca de 45 mil propriedades desde a passagem do furacão em busca de vítimas ou para verificar os danos. Na semana passada, após passar por Cuba, o Ian atingiu os Estados Unidos com força catastrófica como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km por hora. A Flórida foi responsável pela maior parte das mortes, com 78 contabilizadas nos condados de Lee e Charlotte, e mais 21 mortes relatadas por autoridades de 9 outros condados. Autoridades da Carolina do Norte disseram que 4 pessoas morreram no estado por conta da passagem do Ian. Em 2 semanas, 200 mil pessoas já foram recrutadas pelo exército russo após a ordem do presidente Vladimir Putin. O país busca se reforçar na Ucrânia após perder alguns territórios para as forças locais. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Oficialmente, esta mobilização, ordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode permitir o recrutamento de 300 mil reservistas com experiência militar ou com competências úteis para a batalha. O reforço do contingente ocorre em um momento em que o exército russo se encontra em dificuldades na Ucrânia. Shoigu declarou ainda que as tropas mobilizadas estão sendo treinadas em cerca de 80 campos militares e 6 centros de formação. O ministro afirmou que um número significativo de pessoas se apresentou voluntariamente nas delegacias do país antes mesmo de serem convocadas. Mas a mobilização gerou protestos na Rússia e um êxodo de homens em idade de ir para o fronte. Milhares de pessoas fugiram do país, gerando confusão nas fronteiras. E olha só, faltam 47 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do boletim Esquenta Qatar 2022 com o Leonardo Félix. Hoje ele fala de mais uma seleção classificada para o torneio, o Irã. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora de mais uma seleção classificada para o Mundial, o Irã. A seleção iraniana atravessa o Golfo Pérsico para disputar no Qatar a sua 6ª Copa do Mundo, a 3ª consecutiva. Líder em seu grupo nas eliminatórias asiáticas, o time treinado pelo croata Dragan Skocic perdeu apenas um dos 10 jogos na fase classificatória para o Mundial e foi a primeira seleção asiática a se classificar. O ponto forte do time é o ataque, que conta com 2 atletas que atuam na Europa. Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen, e Mehdi Taremi, do Porto. O Irã está no grupo B, com Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales. O governo do Chile anunciou a criação de um parque nacional no deserto do Atacama, o mais árido do mundo, para proteger o fenômeno da floração que ocorre excepcionalmente nessa zona da região de Copiapó. Ali é registrado o fenômeno peculiar de floração, que ocorre a cada poucos anos, quando dezenas de espécies florescem, criando uma manta colorida marcante em uma área onde as condições de vegetação são extremas. A frequência do fenômeno depende das condições do clima e, segundo especialistas, as mudanças climáticas estão contribuindo para que ele se torne mais frequente. O governo indicou que o parque terá os mais altos padrões de proteção ambiental existentes no Chile. A previsão é que o anúncio formal seja feito no primeiro trimestre de 2023. Incrível, né? E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau!